Tigre classificado e Zidane na França. Nesse vídeo aqui eu vou fazer o resumo do futebol internacional desta terça-feira, dia 28 de julho. Beleza? Então já vamos lá. Começando na Sul-Americana, teve apenas um jogo que eu vou tratar aqui. O outro que foi Santos e UCV eu tratei no 21 Futebol Clube, que é meu canal sobre o futebol brasileiro. Tá bom? Então, em Tigre e Nacional, o Tigre já tinha vencido o jogo de ida por 3-0, tinha sido um resultado incrível, onde o Inácio Russo, o centroavante, fez gol, inclusive, o Pete Martinez tinha ido muito bem. Nesse jogo de volta, o Tigre entrou para tentar administrar o jogo, mas não conseguiu. Logo no início, o Nacional já abriu 2-0. Maxi Gomes, excelente atacante ex-Valência e Celta de Vigo, abre o placar para o Nacional. Com 30 da primeira etapa, o Maxi Silveira, ex-Penharol, faz o 2-0. E ali o Nacional já tinha basicamente matado toda a gordura que o Tigre tinha construído no jogo de ida. Então, o restante da partida inteira foi conduzida neste 2-0, onde um golzinho do Tigre matava o jogo, um golzinho do Nacional empatava o agregado. Então um nível de tensão muito alto. Até que aos 37 do segundo tempo, o Santiago Lopes, em escape de contra-ataque, faz o gol do Tigre para fechar o placar nesse 2-1 e assim o Nacional ser eliminado, mesmo vencendo esse jogo de volta. Esse time do Nacional não é ruim, mas o jogo de ida tão horrível que teve fez com que não tivesse o que fazer. O Nacional iniciou bem o jogo, só que ficou no quase, né? Pagou o preço pelo jogo de ida tão ruim. E assim o Nacional, um time tão tradicional, dá adeus à Sul-Americana. E o Tigre, que tem um bom time também, Pete Martinez, Inácio Russo, como eu citei, são dois dos grandes destaques desse time, segue vivo e está classificado para a próxima fase da Sul-Americana. O Nacional dá adeus. No Campeonato Argentino, o Banfield superou o Sarmiento 3-2. Vale destacar o Jonathan Herrera, jogador ex-Central Córdoba, fez gol nesse time do Sarmiento. O San Lorenzo venceu o Ginásio Mendoza por 1-0, gol do Ausmendi, ex-jogador do Godoy Cruz. Rosário Central e Racing ficaram no 0-0, duas equipes muito fortes e que acabaram se anulando, né? Argentino Júnior atropelou o Estudiantes Rio Quarto, vitória tranquila. Na Copa da Colômbia, o Deportes Quindío eliminou o Tolima. Que zebraça, cara. Que zebraça nos pênaltis e assim o Tolima está eliminado. Que loucura. Deportivo Pasto eliminou o Bogotá, tinha perdido o jogo de ida e atropelou nesse jogo de volta. E o Atlético Nacional confirmou a sua classificação, teve gol do Morelos, inclusive, e venceu novamente o Tigres. Caraca, Tolima eliminado, cara, que loucura. Na fase pré-Champions, o Sabah confirmou a classificação contra o Cups, Mayalbi segurou 0-0 e passou do Lincoln Rajimps, Dinamo Zagreb passou pelo Thun na prorrogação, jogo muito emocionante, né? O Thun abriu 2-0, aí teve um jogador expulso, aí o Dinamo Zagreb empatou e na prorrogação o Valinesic fez o gol da classificação do Zagreb. Vamos ver quem que tem de conhecido nesse time, cara? Será que tem alguém mais conhecido nesse time do Dinamo Zagreb? O Makina, esses tempos atrás, eu lembro que eu tinha falado errado, falando que eu achava que ele jogou a Copa do Mundo pelos Estados Unidos. Ele jogou a Copa do Mundo nos Estados Unidos, pela Escócia, né? Ele jogou contra o Brasil, inclusive. Foi muito mal contra o Brasil, o Makina. Então, jogador da Escócia. Tem o Orsic também nesse time. Enfim, mas jogador muito conhecido não tem não, cara. São jogadores com menos visibilidade mesmo nesse time do Dinamo Zagreb. E assim o Zagreb passa pelo Thun na prorrogação. O Celje passou pelo Ignatia nos pênaltis. O Sturm Graz atropelou o Hertz 6-0 no agregado. O Hertz que perdeu o Shankland, que era o grande destaque desse time, que foi pro Rangers, né? E aí foi muito desfalcado para essa temporada. O Hertz já dá adeus a essa fase pré-Champions. Quase foi campeão escocês e ficou em segundo e agora já dá adeus a essa fase pré-Champions. Classificação do Sturm Graz, time da Áustria. Shamrock Rovers ficou no quadro, venceu por 2-1 o Ararat Armênia, só que esse gol do Sandro Lima, do Ararat Armênia, custou caro. E o Shamrock Rovers, mesmo vencendo, está eliminado por ter perdido o jogo de ida por 2-0. Na fase pré-liga conferência, o Riga atropelou o Vardar. O Apollon Limassol atropelou o Dilagore 7-0 no agregado. O CSK 1948 eliminou o Spartak Stranava nos pênaltis.
E o Drita passou na prorrogação pelo Floriana. O gol da classificação foi um gol contra do Cauã. Deve ser brasileiro, provavelmente. Floriana, que é um time de Malta. No Campeonato Paraguai, o Rubinho e o Sportivo Ameriano ficaram no empate. E o 2 de maio venceu do Cerro Porteño. Que isso, o Cerro perdeu, cara. Que loucura. Teve um gol de um Oscar Romero aqui no 2 de maio, mas não é o Oscar Romero original, né? Não é o Oscar Romero que jogou no Inter, no Botafogo, é outro Oscar Romero. Nesse time do Cerro, quem que tem de conhecido aqui, ó? Vamos ver. De conhecido, tem o Pires da Mota, ex-Flamengo. Tem o Cecílio Domingues, ex-Independiente. O Verratti, ex-Vasco. O Cerro que passou de fase na Libertadores, né, cara? No grupo do Palmeiras. Enfim. E aqui perde pro 2 de maio nessa rodada do Campeonato Paraguaio. Tem o Gatito Fernandes no banco, né? Enfim. Cerro Porteño derrotado. E assim a gente fecha todos os jogos do futebol internacional de mais destaque. Passando pelas notícias. Dani Welbeck chegou a um acordo com o Chelsea e terá um contrato de 2 anos com o Blues. Fugindo muito do padrão que vinha sendo o Chelsea, né? E agora trazendo um jogador experiente. Assim como vai ser o Henderson também, se concretizar, né? O Lyon anunciou a contratação do Openda por empréstimo junto à Juventus. Taxa de empréstimo de 3 milhões e meio de euros. Baita reforço, tá? Vem para ser talvez o grande nome do Lyon na temporada com a saída do Hendrick. Baita reforço do Lyon trazer o Openda, ex-jogador do Leipzig, né? Acordo verbal entre Barcola e Liverpool, ponta francês, chegou a um acordo para transferência. Agora o Liverpool está se acertando com o PSG para viabilizar a liberação do jogador. No PSG brigava pela titularidade, mas normalmente sendo reserva do Doué. Indo para o Liverpool ele vai ser titular e um dos grandes nomes do time. Vai ter um papel de mais protagonismo no Liverpool, né? Depois de já ter ganho 2 Champions. Roberto Mancini concordou em se tornar o novo técnico da Itália. Então, ao invés do Pirlo, vai ser o Mancini. E para fechar, França anuncia a contratação de Zinedine Zidane. Esse jogador chega para substituir Didier Deschamps. Depois de mais de 10 anos no comando da França, Deschamps deixa o cargo e o Zidane é o novo comandante. O Zidane que a amostragem de técnico dele é curta, mas nessa amostragem curta como técnico, ganhou uma Champions atrás da outra com o Real Madrid, né, cara? Então o Zidane é um cara que conhece muito bem os jogadores, né? Ele é muito inteligente, sabe muito de futebol. Mostrou isso no Real Madrid, né? Então, o auge do Real Madrid no momento do Cristiano Ronaldo foi com o Zidane no comando. Enfim. Então, ele já provou alguns anos atrás o grande técnico que é. Só que a amostragem dele é curta, né? É só no Real Madrid. Só, né? Enfim. Zidane chega para comandar a seleção francesa. Enfim. E no geral a gente fecha assim o resumo do futebol internacional desta terça-feira, dia 28 de julho. Beleza? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber os vídeos novos. Diariamente eu trago o resumo dos jogos do dia anterior e a projeção dos jogos do dia seguinte. Então, com você inscrito com o sininho ativado, o YouTube vai te mandar sempre os vídeos novos. Tá ok? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!